Bem, conforme prometi no último vídeo, hoje vamos fazer a demonstração ou a dedução das regras dos radicais. Para tal vamos necessitar das regras que foram enunciadas no último vídeo, que estão aqui neste ecrã, e também das propriedades operatórias das potências. A definição de radical é uma dessas propriedades, portanto também a vamos utilizar. Vamos então começar pela primeira regra, vamos copiá-la e eu já vou dizer quais são as regras mais essenciais das potências que nos vão permitir fazer a tal demonstração. Bem, então, copiando cá para baixo, vamos escrever aqui demonstração. Bem, em que é que consiste a demonstração de uma igualdade? Eu normalmente, para demonstrar uma igualdade, parto do primeiro membro, vou transformando a expressão que tenho aqui no primeiro membro até obter a expressão que se encontra no segundo membro. É evidente que eu estou a dizer que parto do primeiro membro, porque neste caso eu considero que a expressão que está no primeiro membro é mais complexa do que a expressão que está no segundo membro. O objetivo principal que nos guia é o de simplificar a expressão. Se eu tenho a expressão mais complexa no primeiro membro, escolho o primeiro membro para partir para o segundo. Se é o segundo membro que tem a expressão mais complexa, então parte-se do segundo para tentar chegar ao primeiro. Então temos o seguinte: raiz indiciane de A vezes raiz indiciane de B. Eu vou aplicar a seguinte regra das potências para conseguir resolver este problema. Quando eu tenho A elevado a n vezes B elevado a n, eu mantenho as bases, aliás, mantenho o expoente e multiplico as bases um pelo outro. Então fica A vezes B elevado a n. Portanto, esta é a propriedade que me vai permitir demonstrar esta regra. Para tal, se eu tenho aqui potências, eu vou ter que transformar estas raízes em potências. Isto vai ser algo que vai ser sistemático ao longo das propriedades todas. Então fica A elevado a 1 sobre n vezes B elevado a 1 sobre n. Porque não é muito difícil de concluir. Se eu tenho raiz indiciane de A, isto é a mesma coisa que ter raiz indiciane de A elevado a 1 e aplicando a definição de radical, tenho A elevado a 1 sobre n. O índice passa para denominador do expoente. Então, aplicando agora esta regra, como o expoente é igual, mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases. Ficamos então com A, B, elevado a 1 sobre n. Mas, aplicando então agora esta definição da direita para a esquerda, neste caso temos aqui só A, se tivermos AB é a mesma coisa, vamos ficar com raiz indiciane de AB. E, portanto, partimos do primeiro membro, chegamos ao segundo membro, encontra-se demonstrada a regra número 1. Vamos agora à regra número 2. Será muito semelhante. No caso da regra número 2, também vou partir do primeiro membro para chegar ao segundo. Então fica assim. Eu tenho raiz indiciane de A sobre raiz indiciane de B. Novamente, quando eu tenho a raiz indiciane de A elevado a m, já sei que isto é A elevado a m sobre n. Então vou transformar o radical numa potência de expoente fracionário, quer no numerador, quer no denominador. Vai ficar assim, A elevado a 1 sobre n, e aqui B elevado a 1 sobre n. Acontece que há uma segunda regra das potências que me vai agora permitir continuar esta resolução, que é a seguinte: quando eu tenho A elevado a n sobre B elevado a n, ou seja, bases diferentes e expoentes iguais, eu mantenho o expoente e divido as bases uma pela outra. Então fica A sobre B elevado a n. Então isto vai dar A sobre B elevado a 1 sobre n. Então agora, aplicando esta regra
que está aqui da direita para a esquerda, obtém-se raiz índice n de AB. E, portanto, a partir do primeiro membro, acabei de obter o que está aqui no segundo membro. As igualdades são todas obtidas a partir de regras válidas, portanto, está demonstrada esta segunda regra. Vamos avançar para a terceira regra. Conforme podemos ver, a demonstração destas regras é bastante acessível. É evidente que se a pessoa tem alguma dúvida na aplicação das regras das potências, pronto, então é preciso ir com mais calma e tentar perceber primeiro essa parte para depois poder avançar neste estudo. Novamente vou escolher o primeiro membro. Portanto, temos raiz índice n índice m de raiz índice n de A. Pegando na raiz índice n de A, sabe-se que isto dá A elevado a 1 sobre n. Então, vamos ter raiz índice m de A elevado a 1 sobre n. Então, agora a mesma coisa, isto é como se fosse o nosso A. E fica A elevado a 1 sobre n elevado a 1 sobre n. Portanto, isto vai ficar A elevado a 1 sobre n vezes 1 sobre n. Que propriedade é que eu acabei de aplicar? Acabei de aplicar a seguinte propriedade. Quando eu tenho A elevado a B elevado a C, mantemos a base A e fazemos o produto de B por C. B vezes C. Foi o que acabei de fazer neste caso aqui. Multipliquei um expoente pelo outro, obtendo isto. Então isto vai dar A elevado a 1 sobre nm. Ora, mas então isto é o que está em denominador. O que está em denominador passa para índice da raiz. Portanto, vai ficar raiz índice nm de A. É evidente que a multiplicação é comutativa, portanto, ter mn ou nm é exatamente a mesma coisa. Portanto, isto, a partir do primeiro membro, cheguei ao segundo membro, está o exercício, a demonstração concluída. É evidente que, a partir daqui, eu podia seguir um rumo diferente. Eu podia considerar que isto que está aqui já é o meu n desta fórmula, que vou aqui escrever. Ora, é novamente a definição. Raiz índice n de A elevado a m. Neste caso as letras estão trocadas. Eu vou aqui colocar outras letras para ser mais simples perceber. Vamos supor que aqui ponho um R e aqui ponho um S. Então isto fica A elevado a S a dividir por R. É sempre o expoente a dividir pelo índice. Portanto, isto que está aqui está na posição do S. E isto que está aqui está na posição do R. Então ficaria A elevado a 1 sobre N a dividir por este índice que está aqui, que é o M. Acontece que 1 a dividir por N a dividir por M, eu posso colocar assim aqui isto sobre 1, e o quociente de duas frações resulta em termos a fração que está no numerador a multiplicar pelo inverso da fração que está em denominador. Então fica 1 sobre m. O inverso de m sobre 1 é trocar o numerador com o denominador. E, portanto, mantemos o numerador e multiplicamos os denominadores. E, portanto, isto fica a elevado a 1 sobre nm ou mn, tanto faz, a ordem do produto é indiferente. E, a partir daqui, íamos para aquela expressão que está ali. E chegámos à mesma conclusão. Vamos demonstrar então a regra número 4. A regra número 4 é esta. Bom, então vamos escrever o primeiro membro. Raiz índice n de A elevado a m. Novamente, isto é A elevado a m sobre n. Eu aqui estou pura e simplesmente a aplicar a definição. E agora vamos observar o seguinte. Quando eu tenho
uma fração, por exemplo, x sobre y, é verdade ou não que eu posso chegar aqui e multiplicar em cima e em baixo pelo mesmo número? Posso chegar aqui e fazer assim, xz a dividir por xz. E isto, obviamente, peço desculpa, aqui não era x, mas sim y. Portanto, aqui fica yz. É evidente que isto só é viável se z for diferente de zero, não é? Z tem que ser diferente de zero, e nesta fração, para ela também ser viável, o y também já tinha que ser diferente de zero, inicialmente. Portanto, eu posso multiplicar a mesma quantidade no numerador e no denominador, que o quociente não se altera. Então eu posso chegar aqui e escrever o seguinte: a elevado a mk sobre nk. Agora, para que eu possa aplicar esta definição, portanto, a definição que já se encontra aqui, ou seja, a raiz índice n de a elevado a m, que é igual a elevado a m a dividir por n, esta definição só é válida, obviamente, quando este n é um número natural, em particular, toma valores maiores ou iguais a 2, não é? Raízes quadradas, cúbicas, quartas e assim sucessivamente. Portanto, isto que está assim aqui é viável, portanto, esta etapa de multiplicar em cima e em baixo por k é sempre verdadeira, mas esta etapa que vamos escrever agora, escrever isto sob a forma de uma raiz, nk, e aqui fica a elevado a mk, isto só é viável, daqui para aqui só é possível, se nk for um valor natural, pertencer ao conjunto dos números naturais. Por isso é que tem aqui este reparo. Este produto tem que ser um valor inteiro positivo, pronto, e de preferência maior ou igual a 2. Porque se for aqui, se o mk der 1, então nós deixamos de ter uma raiz, passamos a ter apenas um número real. Vamos então à regra número 5. Agora a regra número 5, cá está ela. Selecionar a regra. E agora vamos copiá-la cá para baixo. Bem, antes de mais, esta regra só é válida quando o valor que está em expoente aqui no radicando é maior do que o índice da raiz. Pronto, isso já diz aqui, para se aplicar a regra, o m tem que ser maior do que n. Porquê? Porque este q e este r que se encontram aqui na fórmula são o quociente e o resto da divisão inteira. E só é possível realizar uma divisão inteira quando o dividendo é maior do que o divisor. Ou seja, vamos pensar assim. Eu vou ter que fazer esta divisão. M a dividir por n. Vou obter aqui um quociente e aqui um resto. Portanto, o m necessariamente tem que ser maior do que o n, senão a divisão inteira não se consegue operar. É evidente que m é igual a nq, portanto, nq mais r. Isto advém do algoritmo da divisão. Para que a divisão esteja correta, o produto do divisor pelo quociente acrescido ao resto vai dar o valor do dividendo. Então, vamos lá partir do primeiro membro, raiz, vamos por outra cor, raiz índice n de a elevado a m. Ora, para já podemos afirmar, aplicando a definição, que isto fica a elevado a m sobre n. E agora, onde está m, vamos substituir por isto que está aqui, partindo do princípio que realmente o m é maior do que o n e a divisão já nos permitiu obter o quociente e o resto. Então vai ficar a elevado a nq mais r, tudo a dividir por n. Então obtém-se a, separando isto, fica a elevado a nq sobre n mais r sobre n. Então vamos ver que propriedades é que podemos utilizar agora
nesta etapa que se segue. Nós sabemos que quando se tem a elevado a n, vamos utilizar outras letras, vamos pôr aqui x e y para não estarmos a confundir com estes n's que já estão aqui. Quando temos a elevado a x vezes a elevado a y, ou seja, quando temos a mesma base e expoentes diferentes, mantemos a base e somamos os expoentes, fica x mais y. Agora vamos pensar assim, todas estas regras das potências, assim como todas as regras que nós já demonstramos dos radicais, são aplicáveis quer da direita para a esquerda, quer da esquerda para a direita. Portanto, da esquerda para a direita, neste sentido, ou da direita para a esquerda, neste sentido. Neste caso, eu já tenho aqui uma soma. Eu vou aplicar a regra neste sentido. Eu vou transformar a expressão que tem uma soma em expoente no produto de duas potências. Então, eu vou obter o seguinte. Fica a elevado a nq sobre n vezes a elevado a r sobre n. Agora, uma coisa que já podia ter sido feita na etapa anterior, este n e este são iguais. Um está a multiplicar por q e o outro está a dividir. Então, podemos aplicar a lei do corte. Este n cancela com este. Corta. Então, continuando, vamos obter a elevado a q a multiplicar por esta expressão. Mas a elevado a r sobre n, de acordo com a definição, pode ser escrito desta forma. Raiz índice n de a elevado a r. Raiz índice n de a elevado a r. Conclusão. A partir do primeiro membro, fui operando de acordo com as regras das potências, e neste caso com o algoritmo da divisão, e obtive esta expressão que se encontra no segundo membro. Encontra-se assim demonstrada mais uma regra. Pronto. Espero que não tenha sido muito aborrecido assistir à demonstração das regras. No próximo vídeo vamos resolver alguns exercícios aplicando estas regras. Então até ao próximo vídeo.